Bora lá então, pessoal, para um ponto que é bem polêmico, discutível, embora não deveria ser, porque a legislação traz aí de forma bem clara a composição do que é a base de cálculo do serviço para fins de incidência, né, do ISS, mas existem aí algumas situações operacionais a qual você se depara no dia a dia e que realmente pode causar polêmica e dúvidas. Então a gente vai esclarecer aqui para vocês de uma vez por todas como é que deve ser tratado a composição da base de cálculo do ISS para fins de tributação. Então, em princípio, nós temos lá no artigo 7º a composição da base de cálculo e ele diz que a base de cálculo é o preço do serviço. Ponto. Então, se você está prestando um serviço, obviamente fez lá o cálculo, como a gente disse, o tributo, o ISS é um tributo indireto, você vai formar seu preço considerando o ISS que você tem a pagar, e aí independente de a gente estar falando de responsável tributário, que é um outro contexto, uma outra situação, e aí você forma seu preço. Então, seu preço de serviço lá é R$ 10.000. Então, a sua base de cálculo sobre o qual deverá ser calculado o ISS é R$ 10.000. Ocorre que existem situações, muitas vezes, uma delas que é bem emblemática e está presente praticamente no dia a dia das empresas aí, é o tal do reembolso de despesa. Então, a regra geral é que a base de cálculo é o preço do serviço. O valor do serviço que você está cobrando, ela será a base de cálculo para fins de tributação do ISS. Mas o que é esse tal de reembolso de despesas ali, que normalmente às vezes vem através daquela nota de débito que as empresas utilizam muitas vezes equivocadamente, tá? Nós temos dois exemplos que ocorrem no dia a dia e com certeza você já se deparou com um deles aí na sua empresa ou atendendo o seu cliente, ou até você na posição de cliente e prestador. Um primeiro deles é um caso em que você tem lá a empresa, eu peguei aqui um exemplo, um caso hipotético, uma empresa de consultoria tributária que cobrou R$ 10.000 para fazer uma defesa de um auto de infração do seu cliente. Então o cliente foi lá e contratou ele e ele colocou o preço dele R$ 10.000. Então qual a base de cálculo do ISS? R$ 10.000, o preço do serviço. Ocorre que no último dia de prazo para protocolar a defesa, a empresa de consultoria, para não perder tempo, que tem toda aquela questão de aprovação, de guia, de pagamento dentro da empresa, aqueles processos burocráticos que você sabe que tem, assinatura de diretor, aprovação do financeiro e por aí vai. E a defesa ficou para ser protocolada no último dia. Isso nunca acontece na vida real, isso é só uma hipótese, né? Essa defesa nunca é protocolada no último dia. E o escritório acabou pagando lá essa taxa de protocolo no processo, né? Tem uma taxa lá de protocolo no processo e essa taxa, essa guia, a guia do processo, a guia de recolhimentos do processo, ela tem que ser feita em nome da empresa que está se defendendo e não em nome da consultoria. Essa não é uma despesa da consultoria, é uma exigência, é uma taxa que vai no processo para ser protocolado e essa taxa é em nome da empresa que está se defendendo do auto e não da consultoria que está fazendo a defesa. Logo, essa guia preparada em nome da empresa que está se defendendo incorreu lá num custo de R$ 500 e a empresa de consultoria pagou porque era o último dia. Ok, beleza. Como que esta empresa agora de consultoria irá tratar este reembolso do cliente? E como é que ela vai cobrar, uma vez que era uma despesa do cliente? Como é que ela cobra isso? Esse é um caso. E nós temos um segundo caso que é, utilizando o mesmo espectro envolvendo este exemplo. Essa empresa de consultoria cobrou os R$ 10.000 para fazer esse auto de infração, a defesa desse auto de infração. E aí, durante passou os processos, durante um período, ela precisou enviar um consultor até a empresa do cliente para executar o serviço no local, ou seja, localizar notas fiscais que irão compor a prova, separar ali, ver qual que é a nota fiscal, objeto da defesa, separar toda a documentação, a matéria
a matéria probatória. E é um funcionário da consultoria, ficou 3 dias lá, era uma cidade do interior, ficou 3 dias lá neste cliente, teve gastos com Uber, teve gastos com alimentação e hospedagem, e aí só para arredondar no valor, no montante de R$ 500. Tá? Então a empresa de consultoria mandou um consultor para ficar lá, identificar as notas fiscais na cidade do interior, teve gastos com alimentação, Uber e hospedagem no montante de R$ 500. Como deve ser tratado este reembolso de despesas junto do cliente? Essa empresa da consultoria vai cobrar como? Então notem que são 2 casos em que ocorreram despesas excepcionais à margem do valor que foi cobrado de R$ 10.000, que é o valor do serviço, e que agora precisa de um tratamento fiscal correto. Então, nós temos, diante desse cenário do reembolso de despesa, nós temos esses 2 desdobramentos. Então, como é que eu vou tratar o primeiro? Então, no primeiro exemplo, nós temos que esse reembolso de despesa é de fato do tomador, do serviço, do cliente que está sendo defendido no auto. Por quê? Porque a despesa ela está em nome deste cliente, ou seja, do tomador de serviço, e foi assumida em caráter temporário pelo prestador, ou seja, não é uma despesa de fato do prestador. Logo, não tem caráter de receita e, consequentemente, não deve compor o preço do serviço. Neste caso, existe aí a possibilidade da emissão da nota de débito junto com a cópia de comprovante da despesa. Embora nós avisamos que ainda assim este recurso deve ser evitado ao máximo, porque você tem questão aí de auditoria, princípio da competência, princípio da entidade, você não pode custear, ainda que transitoriamente, pagar uma despesa em nome de terceiros. Você pode ter aí algum tipo de questionamento em relação ao imposto de renda, por exemplo, glosa de dedutibilidade de um lado, passivo fictício, omissão de receita, imposto de renda, ela vai olhar com mais rigor nesses critérios, porque você está pagando uma despesa que não é sua, tá? Mas uma vez aí comprovada a situação emergencial, você poderia tratar com uma nota de débito, porque essa despesa de fato não é do prestador, ela é de um terceiro, ok? Olhando principalmente aqui no nosso curso, olhando sobre o espectro da incidência do ISS, se isso compõe um preço de serviço ou não. Então, no primeiro caso, em que eu custeei temporariamente, ainda que não seja recomendável fazer isso, não há que se falar numa despesa que compõe o meu serviço, logo ela não irá compor a base de cálculo daqueles R$ 10.000, ou adicionar aqueles R$ 10.000 inicialmente cobrados. Perfeito? O segundo exemplo, eu tive despesas na execução do meu serviço. Então, durante a execução do meu serviço, mesmo que sejam despesas ou custos extraordinários não previstos no momento em que eu precifiquei o meu serviço, essas despesas elas têm sim um caráter de reembolso, mas que irá caracterizar a receita. Por quê? Porque eu obtive através da execução do meu serviço. Foi um consultor lá, eu tive horas gastas, tive despesas com aquele consultor que não foram computados inicialmente na prestação do meu serviço. Eli, mas se eu deixar caracterizado isso no contrato, em que as despesas serão tratadas depois em caráter de reembolso? Note que a legislação civil ou as regras de direito civil, elas não sobrepõem as regras de direito tributário. Existe um princípio hierárquico dentro da interpretação normativa, né, dentro do direito como um todo, do direito positivo, de que regras específicas de direito sobrepõem as regras gerais. E o que é específico? A relação civil, um contrato de natureza civil, comercial, ou a regra tributária? A regra tributária ela é específica e ela sobrepõe as questões
gerais, de regra geral. Portanto, o que deve prevalecer é a regra tributária, mesmo que eu coloque no meu contrato que os reembolsos de despesas serão feitos por nota de débito. Então, nós temos que separar de fato o que é um reembolso de despesa em que eu assumi temporariamente uma despesa que era do tomador de uma despesa que é minha. Por quê? Porque ela foi executada no decorrer da minha prestação de serviço. Então, o tratamento correto é a emissão de nota fiscal complementar de serviço e, obviamente, a composição da base de cálculo para fins de tributação do ISS. Então, você teve lá a nota fiscal de 10 mil, agora ele vai emitir uma nota fiscal complementar de serviço de 10 mil. Eli, mas o acordo contratual é que todas as despesas deveriam ter sido previstas. Nesse caso, você tem um acordo comercial, o cliente pode até não pagar por essa atividade extra que você deixou de cobrar. Porém, você terá que emitir a nota fiscal complementar mesmo assim e tributar o ISS, porque este caso de reembolso de despesa, ele compõe o valor do seu serviço, como está inserido no artigo 7º da Lei Complementar 116. Claro, pessoal, que aí virão os advogados, tributaristas e tal. Não, mas isso não compõe porque não há acréscimo patrimonial, etc. Aqui no segundo exemplo é um princípio de composição de custo e despesa na formação do preço. Então não tem nada a ver com a discussão jurídica. Se você incorreu em despesas na execução do seu serviço, aí é a base de critério de custo mesmo, contabilidade de custo. Onde eu vou alocar aquele custo? Naquele serviço que eu prestei. É que os doutrinadores, os operantes do direito processual tributário, eles esquecem um pouco do princípio básico, que é a contabilidade de custeio. Onde eu vou alocar? Como que eu vou contabilizar esse custo? Vou contabilizar esse custo naquele projeto, naquele cliente, naquele serviço. Então, ela deve compor qual é a base de composição de formação de preço? Custo e despesa. Esse custo e despesa desse funcionário que foi lá, de quem é? É do meu cliente ou meu? É minha. Então, automaticamente, ele vai compor o meu preço. Por uma questão comercial, convencionou-se de pagar via nota de débito, está errada. Porque a nota de débito ela não é um documento fiscal. E essa operação, o segundo exemplo, ele tem sim caráter de receita e deve ser tratado com a nota fiscal complementar de serviço e tributar o ISS. Vai ter discussão judicial, o assunto ele não está pacificado em discussão judicial, mas lembre-se que você como orientador, você como operante da área tributária, o seu principal papel é afastar risco. Você diante de uma situação como esta, evidentemente será autuado. Se você vai conseguir reverter no judiciário depois, pouco importa. Então isso traz um lastro de risco, tanto para você que está na condição de prestador, para o tomador também, porque para o tomador, de repente, esse serviço é um serviço que ele é o responsável tributário, como nós vamos ver. Ele é o responsável por reter e recolher o ISS, a depender do Código de Serviço, como nós vamos ver mais adiante. Então, é um risco muito grande, de fácil identificação, porque na maioria dos casos, esses contratos, a fiscalização pede para analisar o contrato e lá no contrato está especificado assim, outras despesas como combustíveis, viagem, alimentação serão tratados como reembolso de despesa. O fato é que o município vai te autuar por conta disso. Por quê? Porque existem dois tipos de reembolso de despesas. Despesas do terceiro, realmente, que você assumiu temporariamente, e essa sim, você tem muito mais chances de afastar no judiciário ou questionamento da Receita Federal ou do próprio município, porque não são despesas na execução do seu serviço. É uma despesa de fato de um terceiro. Não deveria ter pago, mas paguei, agora estou pedindo um reembolso. Quando a despesa é sua, na execução da sua atividade, não há o que se falar em reembolso de despesa via nota de débito, e sim emissão de nota fiscal complementar, porque aquela despesa é sua e você está recebendo a contrapartida por ela, logo ela tem sim caráter
de receita e deve ser ofertada a tributação. E aqui no nosso curso nós estamos falando de ISS, mas vai ter reflexo no imposto de renda e no PIS e COFINS que você precisa saber também. Perfeito? Esclarecido? Ainda sobre o ponto da questão da base de cálculo, nós temos lá alguns elementos, né, que podem ser abatidos da base de cálculo, como a utilização de materiais e tudo mais, mas isso é um ponto que a gente vai tratar na próxima aula. Nós queríamos aqui fechar realmente a questão do tratamento da composição da base de cálculo quando envolve aí os chamados reembolsos de despesa. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os abatimentos da base de cálculo permitidas pela legislação. Ok? Então, ficamos aí. Espero você na segunda parte desta aula de composição de base de cálculo. Até lá. Valeu. Um abraço.